Você é professora de literatura, fala sobre livros, tem um perfil no Instagram também e um canal no YouTube. Luciana Lachance, tanto no YouTube. Antigamente ele tinha o nome Onde Vivem os Livros, mas agora eu coloquei o meu nome. Até aqui eu falei bastante sobre livros, agora eu vou misturar livros e outras mídias também. Dei aula realmente em escolas, quase sempre de literatura. Eu gostava muito dessa parte. Cheguei a dar aula de inglês porque eu tenho as duas habilitações, mas também sempre pensando que o que eu queria mesmo era um dia escrever. Tem algumas histórias, eu já até publiquei uma pela Amazon e eu tenho pronta já e eu não vou revelar por enquanto. E como eu tenho um público, eu poderia me autopublicar, digamos, sim, mas não é isso que eu quero. Eu sempre gostei muito de fazer isso. Ver a história, vamos ver como é que essa história tá numa pintura, num filme, num balé. Não é só algo pra, ai, nossa, talvez ler pra algumas crianças seja chato, porque elas não têm com quem conversar. Por isso a importância de você falar. E a melhor parte de você ler um livro é você depois conversar sobre ele, trocar, né? Dividir experiências, dividir diferentes pontos de vista sobre aquela mesma coisa que foi vista, né? É, um fã quer ir contra o outro. Sim, né? Exatamente. Eu sou Marcela Levi, advogada, mãe de gêmeos e criadora do perfil no Instagram Mãe Lê Pra Mim, onde eu reúno os livros que eu leio para meus filhos e eu explico por que a gente gosta deles. E esse aqui é o podcast Conversas em Capítulos, um podcast sobre literatura infantil. E hoje eu estou com uma convidada muito ilustre, Luciana Lachance, tudo bom? Muito obrigada por estar aqui comigo. Oi, Marcela, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui juntos. Vamos começar do começo. Então, primeiro eu quero te apresentar. Você é professora de literatura, sim, fala sobre livros, tem um perfil no Instagram também e um canal no YouTube, certo? Exato. Quiser apresentar o seu perfil, por favor? É só procurar o meu nome lá, Luciana Lachance, tanto no YouTube. Antigamente ele tinha o nome Onde Vivem os Livros, mas agora eu coloquei o meu nome, né? Vou mudar um pouco a linha do que tem lá. Até aqui eu falei bastante sobre livros, agora eu vou misturar livros e outras mídias também. Mas tô com o meu nome lá no Instagram. Perfeito. É só me procurar e aí a gente vai conversando. Onde Vivem os Livros é muito bom esse nome. É muito bom. Fez parte de uma história legal, né, até aqui. Para quem não sabe, é uma homenagem a Onde Viviam os Monstros, né? Então, é um jogo, assim, já que eu ia falar sobre livros, mas agora eu quero falar sobre outras coisas também. Perfeito. Então, vamos começar do começo. Queria saber na sua infância, como foi? Se você sempre esteve rodeada por livros, seus pais liam para você, ou se esse interesse pela literatura despertou depois, e como você foi, né, nessa carreira da literatura, como se deu essa sua trajetória? Eu não fui uma criança leitora do ponto de vista do que a gente considera uma criança leitora, que é aquela criança que lê muito os livros ou que ela busca com os pais, né? Que tem aquela atividade de leitura como algo constante. Na verdade, eu me aproveitei muito do que os meus pais tinham em casa, no sentido de que eles criaram um ambiente literário, eles compravam muitos livros, eles nos incentivavam e eles tinham pequenas metas. Então, por exemplo, comparando com a minha irmã, que devorava realmente livros, se você perguntar para os meus pais, eles vão dizer, olha, a Luciana lia, mas não lia tanto. No entanto, tinha muita leitura em voz alta, tinha muita conversa sobre os livros, né? E a minha trajetória, eu acho que eu aprendi muito que, na verdade, é para ser assim para a maioria, né? A maioria de nós mesmo, a gente vai conseguir aproveitar, é um ambiente rico e a gente vai ler, e eu lia. Eu só quero dizer que eu não era aquela criança típica que pedia livro, né, de presente, não, mas eu li bastante, né, o que os meus pais ali, eles iam construindo. Mas na adolescência, isso realmente deu muitos frutos, porque aí eu passei a ler, assim, aí sim, comprar livros, né, passar bastante tempo lendo, e aí eu acabei indo para letras, né. Na verdade, o meu sonho de infância era fazer história em quadrinhos. Ah, que legal. Eu queria ser desenhista. Que legal. Mas eu percebi logo que eu gostava mais de fazer o roteiro e não tinha tanta paciência para desenhar. Então, logo eu percebi que, acho que não é exatamente desenhar que eu quero escrever. Pensei primeiro em jornalismo, cheguei a prestar, não passei. E aí eu falei, bom, então eu vou tentar de novo. Mas aí no meio do caminho eu mudei de ideia, fiz letras e acabei me encontrando principalmente na parte da literatura mesmo, né? Legal. Você falou que seus pais incentivavam, ou seja, compravam livros, deixavam para vocês lerem? Tinha leitura em voz alta que você falou? Tinha. Essa era uma coisa... Você mencionou metas também, eles criavam assim, vamos ler tantos livros por semana? Por exemplo, os meus pais compravam os livros e eles diziam assim, olha, vamos fazer essa leitura... E aí, uma leitura escolhida e outra leitura, eu poderia escolher um dentre os que havia lá. E eles também tinham uma assinatura
do Círculo do Livro, que muitas pessoas devem lembrar, era um clube de assinatura que funcionava como um catálogo da Avon. Os meus pais recebiam essa revista, e aí você podia assinar quais eram os livros que você queria, e tinha uma parte infantil muito legal. Então, dali nós poderíamos, por exemplo, escolher, né? Na verdade, nós tínhamos que escolher. Perfeito. Né? Nós tínhamos que escolher. Era uma biblioteca, né, que vinha até vocês escolhiam e enviava. E era a época das enciclopédias infantis, então os meus pais compravam todas, né? Toda a coleção de Monteiro Lobato, toda a coleção de contos de fadas, eles estavam sempre nos incentivando. E as metas eram assim, olha, vamos ler esse e aí você escolhe outro, né? Então, o livro que era passado pela escola, eu não podia não ler, eu tinha que ler, né? Não podia dar enrolada, eles cobravam isso também, né? Perfeito. E a gente ia muito em livraria, então eles também incentivavam que a gente, né, desse uma... Então tava no ambiente da casa, né? Isso é muito importante. Eu também faço isso eu vou ler esse, filhos, vocês escolhem um, eu escolho outro, a gente faz um mix, né? Porque também criança, às vezes, muitas vezes quer ler, criança pequena quer ler o mesmo várias vezes, né? Sim, eu gosto de poder, eu vou trazer o novo, então vocês podem repetir um que vocês já gostam. Que legal. Então, se você fosse, não, então, letras, essa será a minha profissão, e aí você foi ensinar literatura, como exatamente deu a sua carreira profissional? Na verdade, eu tinha expectativa de seguir carreira acadêmica mesmo, né? Então, eu pensava, não, eu vou ficar por aqui mesmo, né? E por conta da vida, casei, tive 3 filhos e tudo mais, isso ficou um pouco adiado, e eu dei aula realmente em escolas, né? E quase sempre de literatura, né? Então, eu gostava muito dessa parte. Cheguei a dar aula de inglês, porque eu tenho as 2 habilitações, né? Mas também sempre pensando que o que eu queria mesmo era um dia escrever, né? Eu sempre pensava nisso, realmente. Tem algumas histórias, eu já até publiquei uma pela Amazon, e eu tenho pronta já, e eu não vou revelar por enquanto, porque eu quero tentar realmente ver se eu consigo... Assim, como eu tenho um público, eu poderia me autopublicar, digamos, Sim. Mas não é isso que eu quero por enquanto. Entendi. Nessa primeira que você fez pela Amazon, você fez uma autopublicação pela Amazon? Isso. É um livro dirigido a crianças? Não, é uma história de ficção científica. Então, assim, serve para jovem, porque na verdade não tem nenhum assunto que poderia ser considerado impróprio, Sim. né? Mas não é para criança. Entendi. E na sua infância, você viu algum livro que te marcou? Ou livros? Muitos livros. Eu acho que me marcou bastante descobrir os contos de fadas nos textos. Eu acho que por isso hoje eu sou tão viciada em contos de fadas, porque na verdade, assim, os meus pais me levavam muito para teatro também, né? Então, contos de fadas, filmes, nós víamos muito e tudo mais. E aí, através desse clube que eles faziam parte, é que chegou, porque assim, a gente tinha versões, mas eram versões que por conta justamente do sucesso todo que os filmes da Disney, né, acabaram fazendo, isso acabou modificando também as versões que a gente encontra nos livros infantis. Então, Sim. Quando eu tive contato com uma coletânea realmente de Grimm, né, quando eu realmente li os contos de Andersen, aquilo foi um marco muito grande, porque aí parece que eu descobri outra coisa, né, que até então Sim. Eu não sabia, né? Então, isso me marcou bastante. Alguma história em particular? Algum dos A Pequena Sereia. Ok. Versão original. A versão original. Sim. Tanto o texto, né? E eu já comecei a fazer comparações. Olha, o texto de Grimm é mais simples. Sim. Né? E não sabia explicar, mas o texto de Andersen já é muito literário. Então, aquilo eu já fui começando a comparar, né? E realmente as mudanças no enredo, então tudo isso era muito chocante, né? Então, para mim, era muito empolgante. Sim. Eu me lembro que a Pequena Sereia, pelo fato de ser tão diferente, né? Porque nos outros contos são detalhes. Então, por exemplo, Branca de Neve é a madrasta, mas no conto original é a mãe biológica, né? Mas são coisas que são detalhes, assim. Mas no caso da Pequena Sereia, o que eu conhecia da Disney era completamente diferente do texto. Então, isso me marcou muito. Eu não sei se eu sei o original. Me conta um pouco uma sinopse do original certo. Da Pequena Sereia. O começo é bem parecido, né? Ela realmente é uma sereiazinha, né? Que é como se fosse uma princesa do mar, realmente. Tem o rei, tem as irmãs. Ela é apaixonada pelos artefatos que ela encontra. E ela realmente vai até essa bruxa do mar pedir para que ela tenha pernas. Só que, a partir daí, é tudo diferente, porque existe bastante sofrimento atrelado a essas pernas que ela vai ganhar. Então, por exemplo, cada passo que ela dá é como se facas estivessem entrando nos seus pés,
né? Uma Então, cena muito forte. é muito forte, né? Realmente ela tem que fazer o príncipe se apaixonar, mas ele não se apaixona por ela. Então, a moça por quem ele se apaixona não é a bruxa disfarçada, né? É realmente uma mulher, uma outra mulher. Então, esse Mesmo significado... depois de todo o sacrifício dela. E é um direito. E eu acho interessante que é um direito que ele tem, né? Sim. De não se apaixonar por ela. Sim. E ela vira uma espuma do mar, porque era esse o desfecho, né? Caso ela não conseguisse. Ela não ia simplesmente voltar a ser sereia. Ela ia virar uma espuma do mar e navegar não sei quantos anos. Enfim, é muito trágico. Muito é muito trágico. trágico. Já que a gente tocou nesse assunto de contos de fadas, assim, o que você entende que é a importância dos contos de fadas para a criança, na formação da criança como leitor e como pessoa também? Na verdade, os contos, eles são universais, eles são importantes para todos, né? Mas na infância, ele acabou, na verdade, sendo delegado à infância à medida que essas histórias foram deixando de ser contadas na oralidade. Então, essas histórias, elas circulavam, principalmente entre os adultos, né? Então, a infância acabou sendo o lugar de preservação. Se não tivesse a infância, provavelmente, nesse momento histórico aí, os contos poderiam ter sido esquecidos, né? E então são histórias que, na verdade, elas são, do ponto de vista de quem estuda a origem dos contos de fada, elas são um marco importante para toda a literatura de ficção, porque ela vai ser o ponto em que uma literatura de ficção é pura ficção, ao contrário, por exemplo, das histórias mitológicas, né, que de qualquer forma tem um fundo de lenda, mas tem um fundo histórico, geográfico, está ligado a um povo, né? E o conto de fada vai ser esse momento em que a gente vai ter realmente uma ficção, né? Então, isso é muito, muito importante para todo mundo que goste de ficção, seja ela qual for, porque ali a gente vai ter o marco da pura fantasia. Perfeito, perfeito. E os temas que são debatidos são temas, enfim, da essência do ser humano, né? Assim, a inveja, a vontade de ser outra pessoa que a gente não é, Exato. né? Essa questão ele tem o direito de escolher quem ele quer amar, né? Assim, o destino da vida e coisas que a gente tem que aceitar, né? Então, tem muitas coisas. Mas você, assim, eu me lembro que teve muito um debate, eu não me lembro exatamente qual foi o livro, mas eu postei quando meus filhos eram bem bebês sobre algum livro que tratava de algum tema sensível. E alguém me disse, olha, mas por que você está mostrando para os seus filhos uma temática tão difícil? Eu acho que era a morte a temática. E eu me lembro que eu respondi para a pessoa, olha, eu fiz uma escolha com base no meu instinto, eu não pensei muito, eu achei que era o momento. Mas se a gente pensar, né, se a gente olhar para os filmes da Disney, você tem morte escancarado, você tem todo, né? Você tem a madrasta trapaceando a pessoa que é pra ser como se fosse uma filha dela, né? Assim, o pior do ser humano tá ali presente, mesmo na versão mais branda das histórias da Disney, né? E tá todo mundo mostrando, ninguém tá questionando muito se você deve ou não mostrar. E eu me lembro, assim, estudando isso mais a fundo, né? Mostrando assim, a importância da criança viver aquilo, aquelas sensações, aqueles sentimentos que estarão dentro dela através dos personagens, né? Porque a criança não é um ser puro, sem nenhum tipo de sentimento negativo, né? Então tem um porquê, né? De mostrar essas coisas tão profundas assim. E você mencionou que você tem 3 filhos, né? Sim. Você trouxe para eles as histórias dos contos quando eles eram pequenos? Qual a idade que eles têm hoje? A minha filha mais velha tem 12, o meu do meio tem 10 e o meu caçula tem 6. Perfeito. E você apresentou os contos de fadas para eles com que idade? Você tem essa Então, lembrança? eu até fiz uma seleção dos contos que eu apresentei, por exemplo, até os 3 anos, que são aqueles mais leves, né? Cachinhos Dourados, por exemplo. João e Maria eu já deixei um pouco para depois, mas João e o Pé de Feijão eu já considerei, né? Mas assim, a partir dos 4, meio que tá tudo um pouco liberado na minha visão, assim, né? E sempre passei todos os temas, não só esses dos contos de fadas, mas, por exemplo, outros livros que já falem de temáticas, porque a criança, na verdade, ela é uma pessoa, né? Ela não é algo que vai se tornar uma pessoa depois, ela já é uma pessoa. Então, como pessoa, a gente pode falar sobre tudo. Claro que a gente vai ter ali um filtro, né? É morte, claro, mas não vai ser nada muito gráfico, tranquilo, né? E assim a gente vai introduzindo os temas e elas gostam, elas se interessam e elas precisam e elas podem tirar muitas coisas que não adianta a gente listar aqui, porque muitas vezes a gente só descobre quando ela está lá, né? Lendo ou ouvindo a história. Sim, com certeza. Eu sempre penso assim, primeiro que essas temáticas estão na vida, né? Então, assim, a morte está na vida. Ela vai ver a aranha no chão, morreu, aquele ciclo da vida daquele inseto terminou.
Então não adianta eu falar, a morte não existe, porque a morte é na vida e a vida vai acontecer, vai perder pessoas queridas, infelizmente, é da vida, Sim. de novo. Então, eu tenho muito pra mim também, que eu prefiro ter a conversa primeiro na minha casa, onde eu possa, né, expor a minha visão sobre aquele assunto, porque ele eventualmente virá na rua, né, de pessoas diversas. E enfim, eu gostaria de já preparar meus filhos para ter essas conversas não com a minha visão, mas com visões diferentes que eu tenha apresentado para ele em casa e ele esteja preparado para discutir na rua, assim, né? Então, você mencionou, né, Monteiro Lobato, fez parte da sua história. Como é que você lida com essa questão, né? De que os livros, claramente, livros racistas, que a gente leu na infância e que hoje em dia, enfim, tá mais certo, assim, de que o que está escrito ali não é o correto, mas também, eu imagino que seja da mesma linha que eu, que não vamos jogar fora o livro, né? O livro está lá e a gente não vai fazer censura do livro. Então, como que você lida com isso? Né? Histórias que foram escritas em outras épocas, que ficaram ultrapassadas em vários dos conceitos, incluindo o racismo, a maneira como as pessoas negras são retratadas, lendo para os seus filhos hoje. Eu tive uma experiência interessante, porque, na verdade, na infância eu já questionei muito essa questão, né? Enfim, li todos os livros de Monteiro Lobato realmente, porque era um valor para minha família, porque já tinha lido. Não sei se eles percebiam tanto, mas como o livro foi lido na escola eu entendi, né? Para quem não sabe, eu sou de Salvador. Então, é a cidade com maior população negra fora da África, 80% é negra. Então, quando essa leitura foi feita em conjunto, os meus colegas realmente negros sofreram racismo, sofreram bullying, isso aconteceu realmente. Então, eu fiquei com essa impressão da minha infância. Olha, esse é um livro que aconteceu isso na sala de aula, sabe? Não foi uma vez só. Está retratando uma coisa que existe, que eu estou vendo também. Exato, tem um lado muito criativo. Eu acho que muita gente tem boas memórias também por conta o fato de que realmente é um livro muito criativo, né? Do ponto de vista da fantasia, né? O Monteiro Lobato, ele fez um trabalho também de trazer outras literaturas que a gente tem muito acesso a, por exemplo, mitologia grega, fábulas, né? Hoje a gente tem um mercado muito consolidado, então é muito comum que autores antigos sejam essa ponte. Então, Monteiro Lobato foi essa ponte. Ele lia em outras línguas, ele conseguia ler. Então, ele trouxe, por exemplo, para o sítio, o primeiro contato de muita gente com mitologia grega, com as fábulas. Então, tinha um lado muito rico também, né? Mas tem essa questão muito presente que, inclusive, quando eu fui ler para os meus filhos, porque eu fiz questão de ler também, porque, enfim, né? Vamos fazer a experiência. Então, a gente começou lendo Reinações de Narizinho, que é uma edição até que é muito boa da Companhia das Letras, que ela traz todas as passagens que são problemáticas, ela traz notas, tá? Só que são muitas. E eu acho que... Nota no próprio livro, embaixo, assim, rodapé. No próprio livro. E, assim, são muitas passagens. E não são só passagens, mas são fatos mesmo concretos no enredo, né? Que nem eu lembrava. Então, por exemplo, eu lembrava de ofensas com relação à tia Anastácia, que ela era chamada por nomes ofensivos. Mas, por exemplo, eu não lembrava que a Emília tinha criado toda uma história de que a tia Anastácia, na verdade, era uma princesa loira, que por conta de uma maldição foi transformada numa senhora negra, entende? São coisas que a gente só presta atenção, acho que no meu caso, porque eu estava lendo adulta e tudo mais. E o que eu percebo? Eu acho que não tem que censurar o livro, né? No sentido de não vamos mais ler o livro. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que precisa haver uma transformação na maneira como esses livros são lidos. Então, a gente está falando de um livro de... acho que quase 100 anos que foram publicados, uma geração diferente, já não existe aquela necessidade, por exemplo, de, nossa, é uma leitura obrigatória. Eu acho que, por conta dos problemas, ele foi um pouco empurrado para talvez o final da infância, onde você possa discutir sobre isso, né? Então, se, por exemplo, a gente podia começar a ler muito pequeno, mas vamos empurrar isso para o momento que a gente consiga conversar sobre. Isso faz parte da transformação do próprio livro, não é censurar o livro, mas é perceber o seguinte, olha, agora com essa outra geração e com o fato de que a gente tem outra visão, não dá para a leitura ser a mesma. O livro pode ser o mesmo, mas a leitura precisa ser a mesma. Eu preciso insistir em sempre adotar Monteiro Lobato compulsoriamente.
Não, eu não Sim. preciso, agora eu tenho que olhar para esse livro de outra forma. E tem a questão de que ele entrou em domínio público agora, e como todo livro de domínio público, existe uma outra questão, que é o fato de que ele pode passar por transformações. Ok. Então, ele pode vir editado. E isso não significa censurar. Porque esse foi um processo que aconteceu, por exemplo, com os contos de fadas. Sim, uma nova versão da mesma história. Exato. Porque que acontece? Os contos de fadas, é claro, eles não tinham, né, autoria. Então, o Green, por exemplo, eles fizeram um trabalho de recolhimento e eles tinham a edição deles, que depois foi completamente modificada, as pessoas fizeram versões. Então, por exemplo, eu acho que uma possibilidade para Monteiro Lobato, agora que ele está em domínio público, seria fazer uma edição, de repente, que a gente pudesse ter alguém recontando essa história para a primeira infância, sem essas questões ainda. Não significa censurar o livro, não significa não ter mais a edição do livro, original do livro, mas que o domínio público permite isso, por exemplo. Entendi, muito interessante. Mas, por exemplo, nessa versão da Companhia das Letras que você mencionou, que tem as notas, como que a leitura é feita, né? Você vai interromper a cada momento do texto para dizer o que está na nota rodapé para a criança que você está lendo? Estou imaginando uma leitura em voz alta, né? Porque também é ruim, né? Porque você interrompe o texto, é difícil você fazer isso, né? Como que você fez na sua casa? Você parou a cada vez que tinha uma nota explicativa e falou a nota? Ou leu o texto e conversou depois? Então, a gente fez o processo de leitura, realmente. A gente começou lendo as notas de rodapé. Porque eu também queria que, assim, eles vissem como era o texto original, sabe? E aí chegou um momento que eles pediram para parar. Eles não quiseram mais a leitura. Entendi. Por conta disso. Talvez não, acho que tenho certeza, pelo fato de que a gente leu muitas outras literaturas que já questionavam isso, né? Que já falavam sobre isso, então a minha filha ficou muito incomodada, né? O meu marido é negro, a minha filha é mais negra, né? Ela se vê como negra, embora talvez aí algumas pessoas questionem, mas ela ficou muito incomodada, então ela disse, mãe, eu não quero mais ler. E eu respeitei isso, sabe? Sim, com certeza. Eu respeitei. Mas, assim, continuei achando o livro criativo. O Rei Nações de Narizinho é muito criativo. Ele vai trazer vários elementos de várias histórias de fantasia, mas também vai trazer muita coisa do folclore brasileiro. Então, esse é um trabalho muito importante também. Sim, né? Porque a gente tem muita obra que vem de fora, né? E tá presente o folclore brasileiro, a nossa cultura é muito importante. Exatamente. Então, assim, foi essa experiência. Perfeito. Pegando o gancho do conto de fadas e desse tema da raça que a gente conversou agora, eu já vi você dizer que você pode pegar a Ariel e fazer ela uma personagem negra, pegar a Branca de Neve e fazer ela uma personagem negra, mas que você não pode pegar, por exemplo, a Moana e fazer ela uma personagem branca. Explica mais um pouquinho pra gente sobre isso. Não pode mesmo, mas esse não pode é flexível, ele é histórico, tá? Eu acho que vai chegar um momento que a Moana vai ser também, aí eu vou explicar por que ela não pode ser branca agora, mas talvez no futuro ela possa. Isso tem a ver com as diferentes origens das histórias que nós estamos contando e das representações que estamos fazendo dessas histórias. Porque quem não conhece, quem realmente não, por exemplo, não tem nenhum conhecimento literário, não sabe a origem das histórias, vê tudo como história ou de conto de fada. Então, Branca de Neve é um conto de fada e Moana é um conto de fada, e não é, né? Então, Branca de Neve é um conto de fada, Moana não é um conto de fada, ela tem uma outra origem, é uma história étnica, é uma história mitológica, tá? E o conto de fada, ele não é mitológico. Mas por que essa diferença, então, né, é só por isso? É só por isso? É só porque não é mitológico? Então, eu vou explicar um pouco o que caracteriza essas histórias, né? Então, os contos de fadas, eles existem em todas as culturas. E não estou dizendo que a cultura europeia tem esses contos de fadas e a cultura, asiática tem outros. Não, o que os folcloristas perceberam é que eles têm as mesmas histórias fundamentais. Então, uma história como Branca de Neve, ou seja, a história da princesa, né, que tem uma rixa ali com a mãe biológica, que depois vai ser mudada para madrasta. Então, ela vai para a floresta e ela vai ser adotada por criaturas mágicas que, dependendo do lugar, vai ser anões, mas podem ser outros animais. E eles percebem o quanto são idênticas em termos de enredo. Perfeito. Né? E existe uma explicação para isso, né? Uma explicação folclórica é que a raiz do conto de fada é uma raiz ligada aos ritos de passagens dos diferentes lugares. Então, por exemplo, todo lugar tem a sua mitologia.
uma mitologia ela é sempre geográfica, ela sempre faz parte do mito do lugar. Então, a gente tem a mitologia romana, né, que pegou da grega, mas é interessante como, embora seja muito semelhante, não tomou para si, porque a mitologia ela precisa separar geograficamente. Mas os ritos, eles são parecidos em todos os lugares do mundo, porque os ritos de passagem, eles são muito Porque semelhantes. somos pessoas, no fim das contas, sim. Todo mundo que precisa crescer passa por um rito de passagem, e as histórias dos contos de fadas têm essa raiz histórica. Então, por isso elas se repetem, né? E é claro, cada lugar vai colocar aí o seu elemento, né? Ah, não, aqui tem muito lobo, então a gente vai ter muito lobo aqui. Então, como essas histórias elas existem em temas praticamente idênticos em todos os lugares, elas fazem parte da cultura de todos os lugares, né? O que a gente tem de diferente historicamente? É que na Europa a gente teve muito mais representações que ficaram marcadas na cultura. Então, por exemplo, a Cinderela chinesa, né, se a gente vai fazer um trabalho aí de pesquisa, a gente sabe que existe uma versão registrada muito anterior à Cinderela que circulava, por exemplo, na Alemanha e na França. Olha, que interessante. Então, como que a gente vai dizer que a Cinderela é uma história europeia, se a Cinderela chinesa, 300 anos antes, a gente já achou aqui num livro, né, com uma história praticamente idêntica? Vai mudar o quê? Ah, na Europa a gente vai ter uma fada madrinha. Na China, a fada madrinha vai ser um peixe, né? Que ela vai chorar lá no túmulo da mãe, e aí vai aparecer um peixe perto do túmulo, que tem uma fonte ali, e vai realizar o desejo dela. Mas é a mesma história, né? Então, por isso, a gente percebe o seguinte, a gente agora vai reclamar que as nossas representações foram europeias demais. Não, porque essas histórias também, de uma maneira ou de outra, circularam lá. Perfeito. Porque não é que Cinderela é uma história que representa a cultura europeia, é diferente de Moana. Mas a gente vê a Cinderela como branca e loura porque a gente teve mais acesso à história sendo contada pelos Estados Unidos, por exemplo. Livro, ilustração, Sim. filme, né? Então, a gente tem isso muito marcado, né? Então, desse ponto de vista, a gente pode falar que, historicamente, eles marcaram bem isso por diferenças de avanços em questão questões comerciais também. De comercial, exatamente. Agora, quando a gente olha uma história como Moana, que está sendo contada pela primeira vez agora, né, em grande escala, a gente pode falar assim, a gente percebe que ela está falando não de uma história universal, embora todas as histórias, de um certo ponto de vista, sejam universais porque são humanas, mas ela está falando de um mito fundador de um local, né? Que está ligada a esses povos originários da Polinésia. Então, por isso ela tem aquela aparência física, né? Porque é daquele povo, e aí existe toda uma cultura de preservação. Como a gente tem aqui no Brasil os nossos povos originários, né? Que a gente quer preservar essa cultura. Então, tem diferenças históricas. No caso da Europa e América, a gente tem uma questão multicultural também. Né, que a gente tem agora, a gente não tem mais aquela coisa de, olha, o europeu típico é branco, do olho claro. A gente teve muita mistura. Então, mesmo quando essas histórias são feitas agora, por exemplo, nos Estados Unidos ou na França, a gente já tem verdadeiros franceses, verdadeiros europeus com muitas etnias diferentes, porque a gente tem um multiculturalismo. Então, mesmo que seja contada daquele ponto de vista, não é um filme europeu, tudo bem, mas qualquer pessoa pode representar. Agora, se eu vou falar de um povo específico, de uma mitologia específica que vai explicar historicamente aquele povo, então eu preciso ser coerente. Então, vamos supor que no futuro, esse povo que a gente está pensando, ele também se misture etnicamente, então provavelmente lá na frente uma Moana loira faça sentido. Entendeu? Pode fazer sentido. Agora que não faria, essa história está sendo contada pela primeira vez, aquele povo ainda carrega essas características étnicas, então não faria sentido. Porque o pessoal fala assim, né? Ai, por que não, né, se Ariel, agora a atriz é negra, por que não escolheu agora uma Moana loira para fazer? Porque não é a mesma coisa. Entende? Nunca tinha pensado e faz todo sentido o que você explicou. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta ainda sobre os contos de fadas, que também me fascina muito. Tem uma visão que o conto de fadas sempre coloca a mulher numa posição mais frágil, que está aguardando o príncipe, vai salvar ela.
E eu já vi você falar também que não é bem isso, que você parece mostrar que as mulheres estão nessa posição de mais frágil, mas que se você olhar no fundo, as histórias não são sobre isso. E as mulheres têm sim um papel relevante na sociedade que está sendo retratado ali. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. É interessante porque, na verdade, poucas histórias, se a gente for comparar com o tanto de contos de fadas que nós temos, por exemplo, nos Grimm, e as histórias que as pessoas conhecem. Entendi. Então, é uma parcela muito pequena. Muito pequena. Sim. Acho que a gente poderia resumir em 20 e, com muito favor, 10 seriam realmente populares, tá? Mas, quando a gente olha para os contos de fadas que estão na mesma coleção, a gente percebe que houve uma seleção, tá? Houve uma seleção que acabou preservando esse lado de uma princesa que realmente existe, uma princesa que a gente chama a princesa que está esperando para ser salva. Ela existe nos materiais originais, mas existem muitas outras histórias já também no material original que fala de um outro tipo de princesa, né? Que desde sempre esteve de maneira ali caminhando junto, né? Então, o que, por exemplo, um folclorista que eu gosto bastante, que é o Vladimir Prop, que ele estudou muito essa questão dos contos de fadas, e ele fala, tem 2 tipos de princesa. A princesa revoltada, que ele fala que literalmente não quer casar de jeito nenhum. Sim. E em muitas histórias de Grimm você percebe isso. Então, é aquela princesa que é belíssima, e aí ela está esperando alguém ter coragem o suficiente. Você percebe que ele tem que passar por várias provas para conseguir ter a princesa, e ele sempre acaba morrendo, né? Então, aquela é uma princesa diferente, por exemplo. Ela não quer casar. Sim. Entende? Então, o homem tem que se provar bom o suficiente para ela. E a gente tem outras histórias em que a princesa, ela realmente usa arco e flecha, por exemplo. Ela monta a cavalo, ela vai de um lugar para o outro, né? O que acontece é que, por questões também de representação, novamente a gente entra na questão da representação dos valores que estavam naquela sociedade. Então, se a gente hoje vê muitos pais preocupados com se esse livro vai ter um bom exemplo, e a gente está falando de mercado, e a gente está falando do que vende, e a gente está falando do que pais implicam, né? Sim. É a princesa que batia no príncipe com uma vara que vai prevalecer. Sim. E essa é uma história muito comum, né? O Vladimir Prop fala que essa era uma princesa muito comum, a princesa que pega uma vara e bate no príncipe. Então, isso não é legal uma ilustração sobre isso, né? Então, quando você vai estudando, você vai percebendo. Por que também hoje a gente tem princesas diferentes, né? Não é só feminismo. Claro, tem a ver com muito do feminismo, né? Ideias que a gente está discutindo agora, mas isso já estava também no material original. Então, isso é muito legal de aprender. Sim, com certeza. E uma pergunta, teve algum livro da sua infância que você apresentou para eles que você tinha muita... estava ansiosa em saber como eles iam receber esse livro, porque foi um livro que marcou para você e não fez um impacto grande, ou foi um impacto ótimo? Você tem normalmente essa sensação de... Tô perguntando porque eu tenho. Quando tem um livro que me marcou muito, eu vou apresentar para meus filhos, eu acho, poxa, qual será que vai ser a reação deles, né? Vem com esse certo peso, assim, de qual será a impressão. Você viveu isso? Muitos. Na verdade, assim, na primeira infância, eu apresentei praticamente os livros ilustrados, a literatura infantil brasileira, que eu tive bastante, né? Porque o livro ilustrado, ele acabou se popularizando muito, eu acho que depois até de quando eu era criança, né? Conversando com algumas pessoas, né, da indústria, dizem que agora é o momento, assim, a era de ouro do livro ilustrado, é uma produção imensa. Eu recebo o livro em casa, eu fico impressionada com a quantidade que está sendo produzido, escrito, publicado. Realmente a gente está vivendo um boom. Assim, um boom, e pensar que a gente não tinha a tradução de Onde Viviam os Monstros, né, que não, você pensa, né? Sim. Por quê, né? Por quê? Mas tem explicação também. Tem uma explicação? Tem, Maurício Sendak era muito chato. Teve uma censura, não? Não, ele era muito chato. Ele era muito chato para publicar. Entendi. Então, só Kozak Naif mesmo que teve paciência, porque assim, ele, para fazer a impressão dele, tinha que ser exatamente com o papel, a cor, não podia mudar nada, e ele não ia aprovar nada mandando pelo correio. Não, a pessoa tinha que ir lá. Entendi. Né? Então, tinha isso. Mas na minha época,
todos os livros assim que me marcaram, a Fada que Tinha Ideias, na verdade é um livro com ilustração, mas eu fiz questão de apresentar, mas Lúcia Javoino, que eu amei, eu apresentei. Em geral, eles sabe, eles sabem que é antigo. Sim. Isso aqui é legal, né? Eles percebem, olha, mãe, tem diferença aqui. Mas não tive nenhum com grande expectativa, digamos que, nossa, eles precisam amar. Tem um livro que eu gosto muito, que é A História Sem Fim, né? Que só a minha filha mais velha leu por enquanto. Mas que eu falei, não, eu tenho que reler com ela no futuro, que eu tenho que explicar sobre o que é o livro. Ela, né? Mas ela amou também, mas não com aquela empolgação que eu tenho pelo livro, né? Porque, enfim... Mas... Eu, obviamente, vi o filme na infância, mas eu não li o livro. E eu já vi você falando sobre ele. Me conta por que você acha um livro tão espetacular. Olha, é o melhor livro que eu já li. E eu tô falando não só de infanto-juvenil. Eu tô falando de tudo que eu já li, porque ele fala sobre a vida e fala sobre o que é um mundo de fantasia realmente. Então, até pelo fato de eu estudar um pouco, mas ele vai falar a jornada de uma pessoa, que é o Bastian, que por acaso tem 10 anos, mas poderia ser qualquer um de nós, né? Em que ele tem uma vida da qual ele não gosta muito, e é por isso que ele se refugia nos livros, né? Sim. É por isso que ele começa e ele rouba esse livro de um sebo, né? De um senhor. E tem os bullies, né? Tem umas crianças que estão perseguindo ele. E aí ele entra, vai nesse sebo, se esconde lá e vê que o rapaz do sebo está lendo um livro e ele acha a capa fantástica e acha o título A História Sem Fim, que na verdade seria melhor traduzido se fosse A História Interminável, porque sem fim dá a impressão que a história não vai ter um fim, mas na verdade é que a história não acaba, né? Então ele rouba esse livro e ele começa a ler. No momento que ele está lendo, ele percebe que as coisas começam a ficar reais. E aí é um pouco parecido com o filme, no sentido de que as pessoas lá no livro começam a perceber ele, e aí ele que tem que resolver, mas o livro acontece mesmo da metade para o final, quando ele literalmente entra na história, né? Então a gente vai ver ele realmente em fantasia. E tem todo um dilema humano sobre até onde a gente pode ir no mundo que a gente inventa. Porque o que ele começa a fazer? Ele começa a mentir sobre quem ele é para as pessoas que estão lá. Porque no começo da história a gente é apresentado a um garoto baixinho, gordinho, sem autoestima. E lá ele começa a se transformar num atleta, num herói, em alguém que sabe manejar a espada. Como que ele vai sair disso? Então é essa jornada. E quantas vezes na infância a gente falou uma versão diferente da gente para terceiros, né? Exatamente. Seja falando, seja desenhando, seja contando história, né? Exato. Então, essas nuances humanas é que eu acho muito interessante nesse livro, né? Sim, sim. E num mundo onde tudo é possível, né? Da fantasia, é uma delícia ver as crianças construírem em cima disso, né? Por exemplo, meu filho tem um personagem que ele inventou, que é eu não sei se eu chamo de amigo imaginário, mas ele cria, sempre que tem uma situação que eu vejo que tá uma situação mais diferente pra ele, ele conta uma história envolvendo esse personagem que ele criou, chama Batfly. Fala, o Batfly também tem isso, sabe assim, vê uma criança com o Batfly também tem esse brinquedo, sabe assim? Que é uma projeção dele. E eu acho fantástico isso, né? Porque é um jeito de lidar com aquele sentimento que ele tá tendo a partir de uma criação, de uma coisa que ele inventou, né? Ai, que gracinha. É muito legal. Uma coisa que o livro vai trabalhar é o seguinte... que para salvar a fantasia preciso de uma criança. E por que preciso de uma criança? Porque a linha entre realidade e fantasia, elas entram e saem rápido. Sim. Então, vou contar uma coisa que eu sempre fiz muito com os meus filhos. É pegar um urso e fazer a voz. Que é clássico. Você faz a voz. E aí, eles estão vendo que eu estou fazendo a voz, estão vendo que sou eu que estou mexendo. Mas no momento que aquele animalzinho começa a falar... é um animalzinho, ainda que ele esteja ali diante do lado. E aí foi muito interessante que um dia eu fui para casa de uma criança mais velha, que tinha 10 anos na época, e os meus filhos tinham entre 4 e 5. E aí ele viu eu fazendo isso, e falou, tia, que gracinha. Eu falei, sabia que eles respondem? É mesmo, é. Aí eu fiz o teste com ele de 10 anos. Eu comecei a conversar. E ele começou a responder. Porque mesmo 10 anos dá uma criança ainda tá dentro dele, né? Aí eu falei... Aí depois ele veio e fez uma pergunta, será que ela vai querer isso? Que era o ursinha que eu estava fazendo. Eu falei, é fantástico. Isso que é fantástico, né? Como eles entram e saem, e é preciso muito pouco. Não precisa você criar todo, né? Esconder ali, não. Você vai do lado, mexe o bichinho e ele
É fantasia. Isso é a já. magia que tá nas crianças. Você falando me lembrou de 2 livros. Me lembrou de Peter Pan, né? A história de... Tá nas crianças a Wendy, que vai sair do quarto de criança. Será que ela vai continuar sabendo como é que é a Terra do Nunca, né? Nossa, Tem esse muito livro isso, que é mágico. E me lembrou também um livro lindo, que é um livro tema natalino, do Polar Express, que acho que chegou a ser Sim. publicado no Brasil, né? Sim. Que é aquele negócio, só as crianças conseguem ouvir o sino do Papai Noel, e depois quando você envelhece você perde, mas alguns adultos conservam dentro de si, né, essa mesma dinâmica de, né, como a gente envelhecer sem perder essa pureza, imaginação, né, criatividade, fantasia. Então, ser criança é o máximo, né? E a gente aprende muito com eles no dia a dia, né? Durante a nossa conversa você mencionou vários livros, mas eu queria te perguntar alguns livros favoritos da sua vida, tanto para essa infância mais, né, jovem, essa primeira infância, livros ilustrados, quanto para essa idade um pouco mais avançada, de mais texto. Porque eu tenho para mim, não sei se você concorda com isso, que a produção dedicada para a primeira infância é gigantesca e que depois a gente cai um pouco, né? Assim, tem uma queda de menos obras disponíveis. Eu não sei exatamente por quê, não sei se é mais difícil para um autor produzir um livro. Você fala que idade, assim, mais ou menos? Vamos dividir. 0 a 7 e de 8 a 15, sei lá, né? Sim. 2 momentos da vida, assim, né? Primeira infância e depois uma infância acho que em inglês seria middle grade, né? Os livros do Roald Dahl, por exemplo, eu encaixaria nessa segunda, assim, Sim. né? Livros que podem até ter alguma ilustração, mas não são livros ilustrados, são livros com muito texto. E eu sinto, tá bom que os meus filhos ainda estão nessa primeira, né, fase do 0 ao 7, mas eu já venho buscando livros para essa segunda e vejo que tem menos produção. Queria saber primeiro se você concorda com isso, tem menos produção, e depois para você dar algumas recomendações pra gente, tanto para essa fase inicial quanto para a fase do mais velho, assim. Eu acho que talvez isso tenha a ver com o próprio... Quem é que compra o livro, né? E quem é que vai ler? De 0 a 7, quem vai comprar é o adulto e quem vai ler também. Perfeito. Né? E depois isso muda um pouco, ainda que, claro, do ponto de vista financeiro, quem vai comprar o livro continua sendo o adulto, mas já começa a mudar quem é que vai ler, né? Sim. E aí, claro, né, você vai ter um momento que você super controlava, que você sentava, que você lia. Você também tem parcela nisso, porque você vai deixando de ler em voz alta. Sim. Porque a criança vai ganhando outras possibilidades. E dependendo do que você fez com essas outras possibilidades, por exemplo, obviamente a criança vai tendo mais tempo para brincar de outras coisas, outras responsabilidades, estudo e tudo mais, né? Então, eu acho que tem a ver muito com isso mesmo, né? Um livro, se você lançar um livro para criança pequena, é muito difícil que ele não tenha um público. Se você tiver uma editora que já esteja trabalhando, ela vai vender esse livro. Agora, uma história como a de Roald Dahl, você vai ter que ter, ela vai ter que interessar realmente, entendeu? Verdade. Alguém vai ter que escrever sobre essa história, um filme ajudaria muito a vender essa história, né? Sabe, vai ter que ter um apelo ali, né? Para que aquele livro venda. Mas eu também acho que a partir de uma determinada idade, você já não precisa diferenciar tanto. Então, por exemplo, eu acho que a partir dos 13, 14, você já consegue ler muitas outras histórias que não necessariamente você precisa categorizar tanto ali no público. Você só precisa mostrar que, nossa, esse outro tipo de livro também está acessível para você. Entendi. Né? Entendi. Então, eu acho que tem um pouco disso também. Um livro que não seja classificado como infanto-juvenil, mas que uma criança de 13, 14 anos já consegue processar aquela história e se interessar. Sim. Exato. Eu me lembro na biblioteca da escola, o dia que a bibliotecária falou: olha, acho que você está preparada. Eu não me lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas eu acho que é isso, 13, 14. Acho que você está preparada para ler um romance não dirigido à criança. Eu me lembro que eu li e achei um espetáculo. Era Rosamund Pilcher, aqueles livros paperback que vendem abertos nos Estados Unidos e tal. E eu me encantei pelo mundo. Ou seja, ela teve essa sacada de que eu já estava preparada, entre aspas, para entrar nesse novo mundo. Entendo. Mas antes de entrar nesse novo mundo, tem uma fase ainda que você ainda é naquele momento que você não é mais criança, mas você ainda não é um adolescente que consegue processar uma obra, né? E para esse momento, assim, da vida, não sei se tem tanta produção como assim, se a gente for comparar realmente, até porque ele demora mais para ser lido, né? Você compra um livro ilustrado, você lê hoje, então amanhã você já pode comprar outro, sem dúvida, né? sem Semana dúvida. que vem você já está comprando outro. Agora, um livro, às vezes, ele vai demorar... Dependendo da criança, às vezes ela não vai ler 3 romances no mês. Não vai ler mesmo. Se ela lê um romance no mês, tá até bom, né? Se tiver 400 páginas, né? Talvez esse seja o ritmo mesmo que ela consiga ler, né? Eu acho que tem a ver com isso também, sabe? Perfeito. Mas eu acho que, por exemplo, a escola ajuda bastante nessas publicações, né? O fato de ter uma seleção, de ter um plano literário nacional que possa dar esse livro à criança, né? Então, ter o acesso a isso.
Eu acho que tem que ver. Aí você tem que ver, porque aí não tem mais só os pais, sabe? Tem outras pessoas que têm que estar bastante aí envolvidas, escola, incentivo nas próprias bibliotecas e outros momentos culturais que ela pode ter em que o livro faça sentido, né? Sim. E nesse sentido os filmes ajudam bastante nisso, né? O Sim. Harry Potter foi assim, né? Sempre foi muito popular, mas com os filmes realmente tomou fenômeno. outra E é um proporção. espetáculo. Eu li o primeiro para meus filhos já e é maravilhoso. Eu leio na fila da livraria, esperando lançar para comprar, né? É um mundo. Nossa. E é uma história que mais tem todo o componente da magia, né? É uma história, no fundo, sobre as pessoas, né? Sobre os sentimentos na adequação, etc. Então é espetacular, eu sou muito fã. Eu também gosto bastante. E você tem algumas recomendações para dar pra gente? Tanto dessa fase mais inicial da vida, quanto pro pré-adolescente, assim? A fase inicial, eu acho que livro ilustrado mesmo, porque, assim, tem diferença, né? Eu tento explicar isso. Livro com ilustração é uma coisa, livro ilustrado é outra, então... Eu vejo que tem gente que não entende o livro ilustrado porque acha que é a mesma coisa. Então, eu já vi muitos pais reclamando. Mas esse livro tem pouco texto, né? E aí quer um livro que tem aquelas ilustrações muito detalhadas e tudo mais. E quando você vai com o livro ilustrado, você vê que ali tem um diálogo entre imagem e texto. Então, essa é uma fase, por exemplo, que... Se você não investe tanto em livro ilustrado, ele não vai ler muito depois. Embora a gente tenha muito movimento hoje para que o livro ilustrado tenha também para adulto, né? Então já tem muito isso hoje, né? Mas se você não aproveitar essa fase, quando você vai aproveitar? Então, foi relançado agora no Brasil os livros de Maurício Sendak, chegou um inédito, então eu adoro. Espetáculo também. Eu adoro o Maurício Sendak. E é um sucesso master. Sempre que eu leio em roda de leitura, todas as crianças amam. Até eu brinquei outro dia, então ele diz que ele não escrevia pra criança, que ele escrevia pra adultos e a criança gostava porque gostava, né? E dá pra ver, porque o livro é tão inteligente e não tem nada piegas, né? Ao contrário de piegas. Várias camadas, tal, eu também sou muito fã. Não, o texto, ele mudou tudo, né? Ele mudou tudo. A partir dali, ele disse, olha, a partir de agora, você vai poder fazer tudo que você quiser, porque foi o que ele fez. Ele não teve aquela maneira pedagógica de contar uma história, né? Explicar demais os personagens, dizer demais o que eles estão fazendo, não. Ele mostrou, né? O que os personagens estão fazendo muito através da imagem, que não era tão explorado assim antes. Então, usar só a imagem para contar partes significativas da história, né? Então, no momento ali que vai começar a bagunça geral, ele não fica... Então, Max começou a fazer uma bagunça. Não teve... Basta uma imagem, né? Que você entende exatamente o que estava acontecendo. Então, eu gosto muito, né? O Anthony Brown também é um dos meus preferidos. Pra mim, Gorilla, meu Deus do céu. Eu apresentei para meus filhos com 1 ano, muito pequenos. Eu acho tudo fantástico do livro. O livro é triste, é profundo, é criativo, né? Tem cenas que emocionam, tipo, a menina dançando com ele, né? Assim, eu também acho, eu sou muito fã. Não tem palavras pra descrever. E a gente tem que valorizar essas coisas, né? Meus filhos agora, eles vão... né, estão mais velhos e tal, vou apresentar Stranger Things para eles, né? Então a gente vai ver. E aí eu peguei o livro, que é o Túnel, do Anthony Brown. Perfeito. Que tem um momento que ele entra lá no túnel. E tem o Na Floresta, que é um livro muito parecido também. E aí eu mostro as imagens. Aí eu mostrei as imagens. Tá vendo essa? Você conhece? Que você vê muitas coisas dentro da mesma imagem. Muitas coisas. Aí eu mostrei um trecho do Upside Down de Stranger Things. Perfeito. É igual. Entendeu? Que legal. Então lá eles... Enfim, o Maurício Sendak, ele chegou a processar aquele filme que você deve ter visto, O Labirinto, com David Bowie. Sim. Porque eles copiaram o livro dele, É muito né? parecido. É muito parecido. Perdeu a causa, o que eu achei super injusto. Mas você percebe que esses são patrimônios mesmo, né? Então, assim, a gente teve recentemente a polêmica do Ziraldo. Poxa, a importância dos livros de, por exemplo, Flicts. Como que você não vai apresentar e não vai valorizar um livro que mudou tudo na história do livro ilustrado? Não só aqui no nosso país, mas no mundo realmente, né? Então, para os pequenos, eu aproveitaria bastante o livro ilustrado, contar as histórias, né? Contar, às vezes, sem um livro, é algo que você pode fazer também. Os contos de fadas eu aproveitei muito, contar sem o livro, não precisa estar com um livro necessariamente, sabe? Perfeito.
Então essa foi E eles adoram, Eles né? gostam. Assim, na hora de dormir, especialmente, né? Naquele momento já no escuro, vamos contar uma E parece história. que sai de você, É. entende? É. Aí eles... Nossa, não é só o livro. É. Né? Sai de alguém. É. Então isso O que eu é mais muito contei para meus filhos, assim, interessante. nessa situação é Pedro Lobo. Eles adoram. Pedro É. Lobo. Tem suspense, Tem né? suspense. E a gente sempre, né, fala assim... tem essa história do Pedro Lobo, depois tem uma peça musical muito bonita, né, que dá para mostrar também. Eu sempre gostei muito de fazer isso, sabe? Legal. Ver a história, vamos Sim. ver como é que essa história tá Sim. numa pintura, num filme, num balé. Então, eles sempre gostam de ver que como esse mundo literário é interessante, Perfeito, sabe? perfeito, Não é com só certeza. algo para, ai, nossa, talvez ler para algumas crianças seja chato, porque elas não têm com quem conversar. Sabe? Sim. Por isso a importância de E você a melhor falar. parte de você ler um livro é você depois conversar sobre ele, trocar, né? Dividir experiências, dividir diferentes pontos de vista sobre aquela mesma coisa que foi vista, né? Um fã quer encontrar outro. Sim, né? exatamente. Pra mim marcou tanto que a gente acabou de ler o Matilda no mesmo final de semana que a gente viu a peça quando tava aqui em São Paulo. Ah, que legal. E depois vimos tem mais de uma versão do filme, eu acho, né? Ou não, Matilda não me lembro. Tem a versão de 1990 e alguma coisa e tem o musical. Ah, sim, verdade. Então, perfeito. A gente viu a mais antiga primeiro. E aí foi assim, você vê exatamente como você falou, a mesma história, diferentes perspectivas e tudo Sim. foi amarrando. Eles compararam uma com a outra. Foi uma experiência, assim, mágica. Muito legal. Isso é uma delícia, uma delícia. Aí depois dessa fase, a gente entrou bastante em todos esses livros em série, né? A gente tem uma divisão um pouco lá em casa, assim, né? Os livros em série, geralmente, eu costumo apresentar o primeiro, ou eu dou, assim, olha, leia aqui, e eu vou para aqueles livros mais densos. Então, por exemplo, livros que têm histórias um pouco... A Pequena Sofia, por exemplo, é um livro que vai falar de uma menina que está no tratamento de câncer, sem nunca mencionar que ela está com tratamento de câncer. Entendeu? Então, são nuances ali. Então, esse tipo de livro, eu acho que é legal. Não que precise, mas é legal ter alguém para mediar. Perfeito. Que eu possa ir chamando, né? Então, assim, muitas vezes esse não vai ser o livro que a criança vai pegar e ler, mas Sim. você pode fazer essa mediação, né? Sim. Então, todas essas histórias, assim, desventuras em série, sucesso total. Eu ainda não li, delícia. Muito, muito bom mesmo. Assim, eu li na minha época, né, e fiquei bem impressionada. Esse era o livro que eu queria ter escrito. Ai. E eu acho que A História Sem Fim é um livro que me marcou muito. E deixa eu ver, eu gostei muito também todas as histórias que eu li da Marina Colasanti, que escreveu Uma Ideia Toda Azul e 12 Reis. Eu acho que ali eu percebi assim que quando eu era criança, embora eu estivesse vendo ali que tem autores diferentes, fora Ziraldo, que realmente era muito diferente, assim, você logo sabia que estava lendo um livro dele. Sim. Mas os outros livros eu não prestava tanta atenção. Mas quando eu li... autoria. Na autoria. Mas quando eu li a maneira como ela escreve, aquilo, assim, nossa... Agora, toda vez que eu pegar um texto dela, eu vou saber que é ela. Isso é muito legal, né? Isso Ainda mais muito. você vê nas crianças pequenas reconhecendo, né? Seja um Exato. estilo de ilustração, seja uma maneira de contar uma história. E minha filha fala isso. Eu já sei que essa é a história dessa autora aí. Porque ela tem uma maneira própria, né, de contar. E é aquele momento que dá aquele quentinho no coração, assim, minha filha tá criando repertório, entendendo Exato. já. E também deixá-los livres também, né? Então, uma coisa que ajudou com os meus pais, que eles me ensinaram, é que não dá para ser tudo do seu jeito, tá? Então, você tem que sempre abrir as duas portas, de preferência ao mesmo tempo. Não, porque, às vezes, os pais fazem tudo de um jeito, e aí, depois eu vou deixar ele escolher. Não deixe escolher, mesmo que vá na livraria e pegue um livro que você não compraria porque você sabe que não é tão bom. Mas eu sempre deixei uma portinha para, sabe? Tá muito fã, sei lá, do filme da Marvel, né? Sim. Compre um livrinho, tenha esse livrinho, mas é um livrinho, você vai ter, sabe? Deixa a porta para que, porque gosto, né? Eles vão formando com vários repertórios diferentes. Então, você leva na biblioteca, ele vai ver algo lá que você também não conhece, né? Sim. Não, você falou, acho que é muito importante também. Eu, né, sempre quando a gente vai na livraria, eu deixo eles escolherem cada um e eu escolho os meus. E às vezes me traz uma coisa, não, isso aí não, né? Todo isso aqui que você vai escolher, porque você me trouxe esse. Mas eu me controlo ao máximo, porque eu não quero que ele relacione a ideia de que aquele livro é negativo e de que uma escolha que ele fez é ruim. Exato, né? E nossa, que ele não está perfeito. participando do processo de escolher o que ele vai ler, né? Então...
Isso é uma dica muito boa. Ir muito em livraria e dar autonomia para a criança escolher, né? Exato. Com Eu certeza. lembro que eu soltei, eu não sou perfeita, de vez em quando eu até mesmo as minhas dicas eu não sigo. Então, assim, eu comprei o Diário da Princesa Desastrada para minha filha, que é um livro de uma youtuber que ela gosta bastante. Eu recomendo o livro, é legal, né? Vende bastante, né? E Isso eu já vi vende bastante. bastante. Nossa, ela é campeã. E o livro é muito criativo. Só que aí a gente estava lá conversando sobre os livros e tal. Aí eu falei, filha, o que você leu? A gente anota os livros que a gente lê no mês e tal. Legal. E aí eu falei, legal que você tá lendo isso. Mãe, mas eu reli de novo. Eu falei, não, filha, mas vamos lá, literatura de verdade. Aí não. Aí, como assim literatura de verdade, mãe? Ai, meu Deus, tá vendo que eu também tenho os meus preconceitos, né? Que a gente vai trabalhando, Perfeito, claro. né? Não tem Claro. muito jeito. Mas deixa, tá? Deixa, porque vai criando autonomia para escolher, com né? certeza. E assim, a gente também tem, né? Como você estava falando, conversando comigo sobre filme, né? A gente não assiste só filme fantástico, a gente assiste umas besteiras de vez em quando. Claro, com Você certeza. deixa as besteiras também. Com certeza. E me lembra assim, por exemplo, uma coleção de livros que me marcou muito na infância foi Babysitters Club. Você já ouviu falar? Sim. Eu não li, mas eu assisti o filme. Cara, eu devorava uma atrás do outro, mesmo viajando, a minha mãe, para de ler esse livro, vai olhar a paisagem do lugar que a gente tá viajando. Tava me adicionando muito para aquele momento da minha vida. Sim. Podia ter coisas muito mais profundas para ler? Podia, mas olha que maravilha uma criança pequena lendo Sim. sem parar, uma coisa agradável e que traz repertório para ela, tal. Então, É a questão do gibi, que muitos pais reclamam Sim. também, né? Sim. Devo deixar ou não ler gibi? Gente, né? O gibi, ele não vai roubar o tempo da literatura. Ele, na verdade, vai preencher um tempo que provavelmente não seria usado com livro, mas seria usado para outra coisa. Ou para jogar, ou para não fazer nada, né? Então, Sim. não é que a criança está escolhendo o quadrinho e não está escolhendo o livro, né? A gente sabe que a gente passa tempo de maneiras diferentes, né? Sim. Nem toda a tela é igual, então nem todo momento de sentar é igual, né? Quantas vezes a gente não quer necessariamente assistir um filme, mas a gente usa o nosso tempo para a tela para pesquisar alguma coisa, né? Tem que ir controlando e equilibrando. Maravilha, adorei nossa conversa, uma delícia. Muito obrigada, Luciana, por estar aqui comigo. Que agradeço. Muito bom. Viva a leitura. Viva a leitura. Obrigado, pessoal. Obrigada.